Se tiverem dois corruptos, na sua opinião, você tem que ver qual é menos corrupto, ou qual pelo menos é corrupto, mas é cristão. Rapaz, só dá o poder pra aquela... Se for o corruptinho, é o corruptão. E Se não for o corrupto... Tu não tá entendendo. Se não for o corrupto de direita, vai ser o de esquerda. Dá um fuzil. Eu apertei a mão do Chiquinho, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, eu já comentei. Ele me pediu, né? Porra, tem que apoiar o Flávio desde o primeiro turno, aquela coisa. Eu falei, cara, não tem um problema. Eu óbvio que eu deixei claro pra minha audiência que eu não quero declarar voto no primeiro turno em nenhum candidato. Óbvio que eu não voto no Lula, ponto. Então isso aqui o Lula tem que tirar. Mas os candidatos que estão à direita, eu deixei isso claro, eu não vou declarar voto no primeiro turno porque eu não quero influenciar a minha audiência. Eu quero que eles criem pensamento crítico, olhem para os candidatos, cada um decida. Mas vai ter segundo turno, muito provavelmente. No segundo turno, é quem for contra o Lula. Tem que apoiar esse cara. Acabou. Provavelmente é o Flávio. Então, eu falei pro Chiquinho, eu não tenho problema de verbalizar isso. Só que a única coisa que eu não vou nunca apoiar é se tiver mentira, incoerência. E, se for provado qualquer corrupção, aí eu não apoio. Ponto. Abro mão. Beleza. Quero acreditar no Flávio. Beleza. Mas nós temos outros nomes. Tem o Caiado, que fez um excelente governo em Goiás. O Zema, que faz um excelente governo em Minas. Tem o Renan Santos, que vem correndo por fora. E aí fica a grande questão. É só o Flávio? O Thales Gomes sentou na minha frente e disse, cara, tem que ser adulto. Hoje é só o Flávio. Se você olhar, porque é o único que, aparentemente, tem chance de ir pro segundo turno contra o Lula. Então ele já faz voto pro Flávio. No meu caso, eu deixo em aberto. Pergunta pra ti. Já que você está falando de coerência, a gente falou dessa questão toda. Por que não votar no Renan Santos? Cara, o que o Renan Santos pensa? Bom, tá lá o plano de governo dele, o livro amarelo todinho, pô. Tem vários fascículos do livro amarelo. Tá todo Você já leu as revistas do MBL? As revistas, já vi alguma coisa. Você já viu que tem de 10 esquerdistas lá dentro? Sim. Então, é assim. Mas o plano de governo... O MBL já teve com o Bolsonaro? Já teve. Já pregou voto nulo? Cara, o político pregar voto nulo, Salles fez isso, o MBL fez isso em 2024. Assim, é o fim dos tempos. Mas voto nulo então, assim, em relação a quem? O prefeito, Ricardo Nunes ou Boulos. Pô, mas é o diabo e o capeta. E você prefere o diabo ou o capeta? Eu não prefiro nenhum dos dois. Mas alguém vai escolher pra você, cara. Então deixa alguém escolher, eu não participo de orgia. Mas aí você tá... Quando você tá diante do diabo e do capeta, eu não participo de orgia, cara, irmão. mas primeiro que assim, não é o diabo e o capeta. Desculpa, você comparar o Ricardo Nunes com o Guilherme Boulos é uma avaliação muito rasa, com todo respeito, cara. Não sei. Ah, cara, pelo amor de Deus. Não. Vamos partir da premissa que os dois têm indício de corrupção, tá? Nenhum dos dois tem uma condenação. Você concorda que o Boulos aparentemente é um corrupto e você, na sua opinião, acha que o Nunes também é. É isso, aparentemente. Não, Então os dois são. Aparentemente, o que o Boulos nunca foi no executivo, nunca Mas fez você nada. tem dúvida? Assim, de verdade, vendo qual que é o perfil dessa galera. Não, eu vendo... Você acha que... Vamos lá. Por que você o Boulos... Você acha que o Boulos é corrupto? Não sei. Irmão. Eu não posso dizer. Do fundo do seu coração, você não sabe. Não sei, O irmão. Nunes também não sabe. Indício já Mas apareceu de um monte de gente, então, de lá pra cá, veja de só, cá pra lá. Pera um pouquinho só, tem uma diferença. É igual o Renan Santos. Você pode ter todas as ressalvas ao Renan. Você pode dizer que ele é corrupto? Ele nunca exerceu cargo nenhum, de porra nenhuma. Você viu as transferências dos fundos eleitorais, do MBL, de deputado federal, Podemos falar estadual, sobre isso depois. do grupo todo, né? Tudo bem. Você viu isso aí, né? Então, assim, mais uma vez, também isso não posso dizer que ele é corrupto. Mas também tem indícios. Também tem gente dizendo que teve candidato laranja do MBL. Então, assim, indício por indício. Mas aí nós vamos pro mundo real. Nós vamos pro mundo real. Por que eu não voto no Boulos? É muito pior. Mas Pra mim, mundo real, o Boulos não tem como ter apoio. Mas aí você se isenta. O Boulos ganha, como é que você vai viver, cara? A gente vive assim o tempo todo. Mas você tá contribuindo para piorar. Se tem dois candidatos vindo. Você tem que escolher o menos pior. Você não pode dizer que o Boulos... meu ponto de corte, irmão, não existe o menos pior Mas aqui. não existe esse Presta ponto de atenção. corte na política. Você tem que escolher. Corrupto? Senão alguém vai escolher por você. Corrupto? Se tiverem dois corruptos, na sua opinião, você tem que ver qual é menos corrupto, ou qual pelo menos é corrupto, mas é cristão. Rapaz, só dá o poder Sei pra lá. aquela porra lá, não é cristão ser corrupto. Se der poder pra aquela desgraça que já é corrupta, ele vai se corromper plenamente. Mas se não É for só ele, isso. se não for o corruptinho, é o corruptão. E Se vai não ser- for, se Irmão, não for o corrupto, tu não tá entendendo. se não for o corrupto de Dá um direita, vai ser o de fuzil, esquerda. dá um fuzil pra um ladrão de galinha e um bando, ele vai roubar banco.
Não. A índole tá ali. A índole tá lá. Só falta o quê? Oportunidade. Eu não apoio. Isso é uma coisa que a galera não entende. Eu digo, repito e vou repetir pro resto da minha vida. Eu apoio contra o PT, eu vou apoiar quem for. Mesmo que for corrupto? Não. Bom. Aí é um direito seu, mas eu acho que assim... É a minha opinião. Na minha opinião, é aquela história do picolé de limão e de bosta. Você odeia o de limão, mas o outro é de bosta. Você enfia, você faz assim, põe o de limão na boca. Aliás, é o que todos nós, inclusive gente que depois pregou voto nulo em 24, dizíamos em 2022. Ah, você tem nojinho do Bolsonaro? Fecha o olho e vota porque o outro é o Lula. Então assim, na minha opinião, eu Qual acho é a que... diferença e do eu Bolsonaro acho- aqui? E eu acho que no fundo do seu coração... Não, você qual a também diferença pensa do isso, Bolsonaro? Que você pode até... Peraí, não era corrupto. Tudo bem, mas você pode até colocar essa régua da corrupção. Mas se você fizer uma análise e você tiver que escolher, e é cada cidadão que escolhe, porque você influencia milhões de pessoas aqui. Se todo mundo pensar que nem você e votar nulo, fica mais difícil ainda da gente ganhar. Eu Porque falo o pra seu todo público é um mundo que público tá vendo direito. esse programa. Você que tá vendo, não vote em corrupto. Não venda a sua consciência, não venda a sua moral, a sua integridade, porque no final da sua vida é tu e Deus, é tu e tua família. Não apoie corrupto. Esse é o meu posicionamento. Isso é ser cristão, porra! Porra nenhuma, você está. Não? Porra nenhuma. Desculpa, vamos não tem lá, nada então a ver. beleza. Não tem nada a Vamos ver com apoiar religião. corrupto. E eu digo pro seu público, vote naquele que é menos pior na sua opinião. Não, menos vote pior é outra naquele coisa. É menos pior. Se você parte de uma premissa que, cara, um cara tem alguma corrupção ali, tem alguma coisa, mas ele tem um trabalho bem feito, e o outro também tem uma corrupção, tem um indício, mas ele tem um trabalho de merda, você discorda totalmente dele, você tem que apoiar o que é menos pior. Eu não tô aqui dizendo que um é o que o outro não é. Eu tô falando no mundo real. No mundo de fantasia é maravilhoso. Só que se ninguém vota, fudeu, bicho. Não é ninguém vota, não, deixa o povo Mas votar. o povo votar é o povo que vota com isso. Sabe por quê? Porque é o povo que vota pela cesta básica. Infelizmente, esse cara não é culpado. Ele vota com o Aí estômago. vocês querem colocar Eu acho que a culpa, olha Sim. só que desgraça. É exatamente isso. Aí colocar a culpa. Esse candidato não tinha nem que vir. Irmão, mas veio. Não depende da gente. Nós Depende. temos um trabalho Eu correto. não voto. Irmão, mas aí ganha o outro. Você não vota, não vota. Por que sabe? que o meu voto não naquela pessoa dá garantia pro outro? Ele que tem que ter. Porque eu corrupto, voto a menos vai no menos ganhar pior. o voto dos outros, não mas o meu. é o voto a menos no menos pior. Se você falasse assim, eu não vou votar e o meu candidato Salles vai voltar pra disputa. Porra, do cacete, legal. Mas se você não votar, a maioria vai escolher o outro lado. Por que a maioria não vota no outro? Porque a maioria vota com o Não, estômago, porque o outro não tem porra. capacidade pra ganhar a porra do voto. Claro que não, claro É que lógico que não, claro que não. A maioria vota com o estômago. Vai lá, Nós fizemos um conversa. trabalho. E o que o Renan fez, o que o Marçal fez, o que o Salles fez. A Marina Helena era candidata pelo Novo. Ele fez jantar de arrecadação pro Marçal, cara. Que porra de grupo é esse? Um cara desse merece espaço dentro do grupo. O Salles foi o cara que me apresentou pro Bolsonaro. Um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Mas é proporcionalmente um dos caras que mais me decepcionou. E eu tentei várias vezes falar com ele, juntar ele, não sei o quê. Podemos falar do Salles também, não tem problema. A Marina Helena era candidata pelo Novo. Pergunta pra eles o que eles acham. Pergunta pra turma do Novo o que eles estão achando. Que o Salles vai pro Senado, vai pra não sei aonde, fala mal de um. O Zema foi desconvidado em Santa Catarina. Você acha que aqui em São Paulo é diferente? Espera só um pouquinho, faz uma pausa. Pra entender a cronologia aqui. Vamos lá. Era pra vir o Ricardo Salles em São Paulo. Pelo PL. Pelo PL. Ele saiu do PL brigando com todo mundo. Ou seja, enquanto ele queria a legenda, o Valdemar servia. Quando o Valdemar não deu a legenda, ele de repente ele achou o Valdemar um bosta. É isso? Não. Porque ele queria a legenda do Valdemar. Ué, ele saiu em 22 com o fundo eleitoral, o fundo Valdemar é partidário uma boa do Valdemar. pessoa? O Valdemar comigo tem cumprido todos os acordos. Contigo. A minha Sim. pergunta é, ele é corrupto? Cara, ele foi condenado e cumpriu a pena dele. Sim, foi condenado e cumpriu a pena dele. Já que você tá falando de processo legal e tudo, ele foi condenado e cumpriu a pena Isso, dele. cumpriu a pena dele. Sim. Então ele foi corrupto. Foi condenado por corrupção. Hoje a gente não pode dizer que ele é, mas foi. Ele não pratica mais, foi. Não é isso? Sim, teve uma Isso, segunda chance, isso. concorda? Como Só que- cristãos, nós, né? Isso, eu não, é isso aí. Beleza. Eu tô contigo. Só Na que moral, tá? Não tô falando cristão, eu sou católico, apostólico romano, tudo tá? certo. Tô falando na boa aqui. O ponto é o seguinte. Todo o político precisa ter um partido. Sim, Todo partido tem um dono, um cacique. quase todo. É, costuma ter. Quase PL, todo. por exemplo, tem um. Tem. Mais de um. Vocês acabam se submetendo. Por Sim. exemplo... Isso é política. Isso. E se o Valdemar chegar pra você amanhã e disser assim... É o seguinte, tu não vai ter apoio nem legenda. Tu não vai se candidatar e não pode, acabou. Exato. Ele tu tá na mão dele. Exatamente. Certo? Perfeito. Beleza.
Só que é o seguinte... Tem uma composição, né? Isso. Eu sou um cara frequentar a Isso. casa do presidente Isso. Bolsonaro, muito próximo. Não é um negócio assim, isso nunca aconteceria, mas num cenário de suposição, É possível. o presidente, você vota na convenção, tudo, mas é o Isso. presidente que manda, sim. Aí, Curtiu o vídeo? Então já se inscreve no canal Resumo Missão. Comenta aqui embaixo o que você achou e nos vemos no próximo vídeo.